Adivinha quem vai vir para cá agora? Adivinha? Gente, a gente sempre diz que presencialmente faz toda a diferença, mas o digital faz com que a gente também se sinta aí dentro de casa. E esse furacão vai vir para cá agora revolucionar o nosso Congresso de Estética. Para falar sobre a evolução da harmonização facial com um lifting não cirúrgico por meio de ultrassom microfocado, atuando no sistema músculo aponeurótico superficial, o SMAS. Vamos convidar, por gentileza, o cirurgião dentista especialista em harmonização orofacial, CEO do Instituto Alexandre Tales, Amolaser, Centro de Estética e Ozon Life. Por favor, doutor Alexandre Telles. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Tudo Como é que ótimo. estão as coisas? Que Tudo voz, jóia? né? Ah, é? É uma voz assim de que está entendendo do que está falando. Tudo bem? A gente tenta, né? A gente tenta, estuda muito, né, doutor? Bastante. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar esse momento incrível para passar para os nossos profissionais algo que realmente vai fazer um marco na história deles. Com certeza, com tá certeza. Bom? Você já vai apresentar logo, mas eu vou estar do lado dessa rainha, dessa sumidade, né, na estética. Então vai ser muito fácil. E nós vamos também falar de uma tecnologia que também... Então vai ser fácil. Certeza. Pé nas costas. Pé nas costas, né, doutor? Então, gente, vocês já sabem. Vem pra cá esse furacão, essa esteticista que tem orgulho de dizer que é esteticista, Michele Melick! Aqui, ó, vou dar aquele beijinho de longe. Gente, que delícia estar aqui nesse Olha esse hoje. plano aberto. Vamos ficar nesse plano aberto para mostrar essa gostoso. família maravilhosa aqui. Gente, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Tá? Eu sempre digo para os nossos colegas que a gente tem tanto orgulho de ter uma esteticista que tem honra e tem orgulho em dizer que é esteticista. Afinal de contas, com todo o respeito a todos os profissionais que entraram no setor da estética, tudo começou com a estética genuína mesmo, né? E hoje a gente não vive mais sem esses parceiros, sem esses profissionais que fazem com que o nosso trabalho seja ainda melhor. Ainda melhor, com certeza. Você concorda com isso? Concordo plenamente. A minha política, eu bato muito na tecla que nós não somos nada sem uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Que as profissões... elas compartilham desde a questão do conhecimento como do trabalho. Então, nós somos altamente dependentes um dos outros, né? Então... Nós nos complementamos, né? Hoje, por exemplo, nós vamos abordar um tema que vem sendo muito falado nos últimos 2 anos. E ele, particularmente, eu acho que foi um divisor de águas na estética, mas, como eu e o doutor Alexandre, nós temos uma amizade muito grande fora também do ambiente de trabalho, nós sabemos que a área dele, junto com a nossa, elas se casam muito bem, né? Então, as técnicas... essa miscelânea de técnicas, né, é muito mágica. Muito mágica, e foi exatamente o que eu comentei, porque o nosso trabalho é valorizado quando tem o de vocês e o de vocês em contrapartida a mesma coisa. Com certeza. Porque o tecido é outro, a pele tem outra firmeza e vocês vêm com a harmonização orofacial que hoje, graças a Deus, que vocês estão fazendo a diferença, não é verdade? Trabalho lindo, sim. trabalho maravilhoso. Mas eu quero saber mais, antes que eu saia daqui, eu quero saber mais. O que vocês vão trazer pra gente? Já eu libero vocês aqui, mas tem alguém aqui, ó, que eu boto um papo com ele, sabe, que vem do além, que ele tá pedindo pra gente bater um papo gostoso aqui. Eu tô curtindo vocês. Olha, o que vocês vão trazer? Não vai faltar assunto. Não vai aqui, faltar né? assunto, Se deixar, a gente fica até o Natal aqui. Né? Nós estamos... Ou a gente traz o Natal pra cá, gente, falar em né? Natal, Grua, por gentileza, faz um zoom no visual e no look dessa joinha? nossa amada. Não, olha o Natal do pé dela. Gente. Olha o Natal do pé dessa mulher, gente. Gente, quem conhece... vai pro pé, Grua. Nos pés, Grua. Vai pros ela pés. quer joinha, ela quer ver meu lacinho, No gente. pé, aê, o lacinho. Isso. Ó, dá pra ver que eu caprichei, né? Nossa, Ana? doutor, posso dizer por que a gente brinca tanto com essa mulher incrível? Claro. Porque eu acredito que a estética, ela tem a arte, ela tem a moda, ela tem toda essa
Ela usa um termo que eu vou usar. Essa malevolência. Beleza, não é, Michele? Beleza, a estética é isso, é alegria, né? A arte está muito envolvida. E, aliás, o nosso tema de hoje envolve história da arte. Porque quando a gente fala de harmonização facial, olha só que coisa interessante. A gente tem que estudar uma teoria que chama proporção áurea. Né? Tá. Isso na história da arte eu estudei quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Nunca imaginei que eu iria usar uma técnica e regra matemática na estética. Então é uma técnica matemática que foi desenvolvida por um arquiteto grego 5 séculos antes de Cristo. Olha que interessante. Que coisa incrível. E quando a gente fala de harmonização, nós usamos esses cálculos, que é o número ouro, né? É um número que nos agrada. Existem várias coisas, vários objetos, obras de arte no mundo que a gente, às vezes, a gente olha, inconscientemente a gente ama, e você não sabe por que você amou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa, de um objeto que tem a proporção áurea aplicada, o formato do cartão de crédito. Nossa. Nós sabemos que a distância da largura para o comprimento é exatamente 1,618. Nossa, Michele. E na proporção áurea, quando a gente fala de harmonização facial, nós usamos esse cálculo matemático. Não é isso, doutor, que é expert no assunto? É isso mesmo. Nós temos os objetos, Deus na sua sapiência criou, né? Então nós temos dentro de objetos, como a Michele falou, dentro da própria natureza, nós temos a proporção áurea. Então, em cima disso, a gente trabalha para que nós tenhamos maior sucesso nos nossos procedimentos. Não podemos esquecer que o ser humano, cada um é ímpar, né? Cada um tem as suas medidas. Então, nós temos que fugir da padronização. Ai, né? Que lindo isso. Então, nós fugindo da padronização, a gente tem... nós não precisamos criar referências relacionadas a... um preenchimento labial tem que ser de uma certa forma, ou isso e aquilo. Nós temos que ir de encontro à necessidade, à dor e à questão da expectativa do nosso paciente, e não uma padronização. Doutor, olha, começaram com chave de diamante, porque olha, gente, quando a gente cria todo o marketing, a nossa equipe trabalha de forma ferrenha mesmo, a gente cria, estética, por exemplo, representa, a estética em São Paulo é arte, Rio de Janeiro, sabe, cada um é tecnologia, Nordeste é água. E aí o Sul, tecnologia também. Eu vou aproveitar então e vou fazer o seguinte, já que nós estamos falando disso, acho que dá uma casada linda aqui para mostrar para vocês os nossos vídeos dos nossos eventos presenciais. Vamos lá, tá com vocês. Para quem trabalha com paixão, crescer é um processo natural. A estética em São Paulo
promove o crescimento de milhares de profissionais do segmento da estética, beleza e bem-estar. São quase 40 mil participantes todos os anos. E é com muito orgulho que apresentamos a nossa nova casa. Espaço Promagno. 28 mil metros quadrados de conforto e tecnologia. Nosso novo endereço continua muito perto da Marginal Tietê. Localização privilegiada, com acesso rápido a vários hotéis, estações de metrô, terminais de ônibus e rodovias. Um espaço inteligente com mais conforto para o público e expositores. Aqui na Estética em São Paulo tem de tudo. Tem lançamentos, tem workshops, tem informação e tem o melhor, tem você. Eu disse para vocês, a gente sempre faz um link com a saúde estética para a arte e vocês já nos deram aquela chave de diamante, né? Vou deixar para vocês então, fiquem à vontade e até já já, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Próximo. Vamos lá. Gente, olha que honra. Eu, profissional de estética, estar aqui do lado do meu querido amigo, Dr. Alexandre Telles. Eu vou pedir para que ele faça, nós temos aí uma imagem para vocês, uma breve apresentação, né, do mini currículo desse excelente, excepcional profissional que há pouco mais de um ano começou a trabalhar com ultrassom microfocado, que é hoje o nosso tema. Aliás, nós nos conhecemos no Estética In. No Estética In, pois é. Por causa do ultrassom microfocado. Então, vejam, hoje eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, porque você é novo aqui no Pedaço da Estética. Sou novo no Pedaço. Ele é muito conhecido nos congressos de odontologia, né? Palestrante, já palestrou no mundo inteiro, mas hoje é uma honra para a gente tê-lo aqui, né? E aquilo que a Ana falou, os nossos trabalhos, eles se complementam, né? Eles se completam. Então, eu peço para que você se apresente, né? E em nome de todos os profissionais de estética, eu queria muito te agradecer e dizer que eu estou muito honrada de estar aqui do teu lado hoje. Fiquei tão feliz quando eu recebi a notícia, então eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho da sua carreira, para a gente dar o start nessa aula que está imperdível. Vamos lá. Bom, como a Michele falou, eu sou o Dr. Alexandre Telles, eu tenho um instituto em Curitiba, já fui palestrante em várias partes realmente do mundo, e há um ano atrás, um ano e meio, exatamente há um ano e meio, fui fazer, eu como o louco, o maníaco das tecnologias. Empreendedor, também, né? Das tecnologias, fui atrás porque eu já sabia da questão, e já tinha conhecimento da questão do ultrassom microfocado. E no Estética In do ano passado, e da região sul, né, Michele? Em Florianópolis, o Estética In Sul. Eu acabei tendo o prazer de conhecer a Michele. Eu cheguei naquele stand central e vi aquela lourão, eu falei assim, quem é essa mulher? Né? E daí, quem é essa mulher? E ainda junto, me apresentando a tecnologia que eu sabia, que eu tinha certeza que nós não somos nada, nós não éramos nada, e eu brinco que nós temos A, H e DH. Antes zeros, e depois zeros, né? E acabei adquirindo a tecnologia. Foi muito fácil de a Michele me apresentar a tecnologia, porque eu já sabia da questão da potência, já sabia da questão do que ele realmente faz. Então, adquiri. E hoje vou contar o que é os nossos cases de sucesso, né, Michele? Mas eu preciso fazer um parênteses. Vamos lá. Gente, olha, a parte mais legal disso tudo foi que no próprio stand ele falou, mas essa máquina faz tudo isso mesmo? E aí eu o convidei para deitar na maca do stand da Fismatec e ele virou um paciente ali por uns 40 minutinhos, Foi. Né? E realmente, quando ele viu o pós-imediato, nós temos uma resposta imediata bonita, bacana, mas o pós
secundário, melhor ainda, né? E eu tenho uma surpresa para você. Uau! Tá? No meio dos casos clínicos, eu coloquei a foto do meu caso, feito pela maravilhosa Michele Melick, né? Então vamos lá, vamos lá. Vamos, porque senão a gente vai ficar o tempo... Esse slide, eu acho que foi bem escolhido, porque nós precisamos falar sobre o processo natural de envelhecimento, né? Que a gente sabe que a partir dos 25 anos de idade, nós temos aqueles déficits, né, de vários nutrientes, e o nosso corpo para de produzir colágeno. Então, o que começa a acontecer, doutor Alexandre? A gente começa a derreter. Exatamente isso. Olha, ele resumiu com uma frase muito verdadeira. Então, nós começamos a ter a questão da degradação, né, dos tecidos, né, das células dos tecidos. E aí, efetivamente, nós vivemos num planeta que tem gravidade, começa, então, o processo das ptoses gravitacionais. Então, os terços, né, aqueles 3 terços faciais, eles começam a se deformar. E é de suma importância nós sabermos que nós, profissionais da área da estética, da área de saúde, nós hoje somos responsáveis por estacionar esse processo, né? Nós melhorarmos, porque a dor do nosso paciente hoje, a dor das pessoas que vêm nos buscar, é com que nós consigamos estacionar, parar esse processo. O tempo parar. Então, a gente consegue hoje, com uma tecnologia como o Eros, nós conseguimos fazer tanto a questão preventiva, quanto a questão de tratamento. Então, nós podemos hoje atingir e agir desde o primeiro slide, que está com a idade de 25 anos, até lá para cima. Porque é muito importante. O Eros, vocês vão ver durante a apresentação, nós vamos explicar que ele trabalha com um banco de reserva de colágeno. Vocês querem coisa melhor do que isso? Você poder trabalhar com um banco de reserva de colágeno? Você fazer a sua poupança de colágeno? Não tem coisa... Mágico. É mágico, não, é tecnologia. É tecnologia. Agora, veja, uma coisa muito importante é que quando a gente fala a palavra harmonização, as pessoas acham que a harmonização facial ou harmonização orofacial é apenas usar preenchedores ou toxinas, a toxina botulínica, né, o botox, ou então os fios de PDO. E a harmonização, ela não é só isso. Quando nós falamos de harmonização, nós não podemos esquecer de que nós precisamos promover tracionamento dos terços. A imagem anterior mostra exatamente as questões das ptoses que nós temos, né, que é normal, é o processo natural de envelhecimento. Agora, quando a gente vai usar, por exemplo, um preenchedor, o nome, né, já diz, ele preenche algo. Ele ocupa o espaço de um gap, que é natural acontecer, né, pelo processo natural de envelhecimento que nós passamos. E a grande sacada do Heros na harmonização facial foi essa, né, doutor? Foi essa. Então, como nós conseguimos tracionar, né, por conta dos micropontos de coagulação térmica, que são pequenos pontos de necroses, que nós conseguimos fazer em vários níveis de tecido, desde os SMAs. Desde os SMAs. Que é a única tecnologia que consegue atuar. Né? E o mais importante que eu digo, nós profissionais, quando eu falei sobre a questão de que nós temos a responsabilidade de fazer com que nós tenhamos um estacionamento, né, uma parada desse processo de envelhecimento, nós temos que pensar que nós não podemos ser somente taxados como meros botoqueiros ou então meros infladores, né? Então a gente tem que ir mais além. Nós temos que ir na questão, uma coisa que eu sempre faço uma alusão. Não adianta de nada você chegar e querer comprar o papel de parede sem fazer a estrutura. Exatamente. Né? Não adianta você querer comprar e ficar pensando na cereja do bolo se você não fez o bolo ainda. Então, o que é o bolo? O que é a estrutura? A tecnologia do Eros Haifu, o ultrassom microfocado, micro e macrofocado. Uma coisa muito importante, né? O que acontece é que, veja, por que nós temos esses processos de envelhecimento? Então, tudo começa ali a partir dos 25 anos de idade, quando a gente começa a ter os déficits, nós temos uma questão chamada reabsorção óssea, né? Eu não sei, olha, vamos falar da tua área de odontologia, eu estou apaixonada pela área, eu sempre fui, mas agora eu estou mais. Agora mais ainda, né? Veja, o que acontece? Por exemplo, eu usei aparelho ortodôntico na minha adolescência,
na fase jovem e depois de mais velha. Se a gente pegar, por exemplo, uma radiografia panorâmica, que é o documento que vocês solicitam, né? Se a gente colocar todas essas minhas documentações uma sobre a outra, nós vamos observar uma diferença, uma discrepância muito grande de volume, né, doutor? No teu caso, não. Por quê? Porque você não envelhece. Não, brincadeira. Realmente, se nós fizermos, principalmente também em relação a tanto a panorâmica quanto a teleradiografia, aquela lateral, né? Então nós temos perda óssea, né? Nós temos essa perda óssea, nós temos a perda de volume tanto muscular quanto os fat pads, né? Os coxins de gordura. E além também da questão disso, principalmente por causa da flacidez que nós temos, a gente começa a ter uma pitose. E essa concentração maior de pitose é no terço inferior. Então nós temos que nos preocupar, ou então fazer com existir esse tracionamento, mas antes também do tracionamento, agora que nós temos a oportunidade, nós não deixarmos que essa pitose venha a ocorrer. Então por isso que eu bato na tecla, vamos trabalhar tanto com a prevenção quanto a questão do tratamento. Mas eu acabei não, né, falando sobre a questão. Existe a cronologia, quando você pega panorâmicas, a documentação ortodôntica, é absurda ao longo do tempo, né? Nós sabemos que a partir dos 30 anos, isso está na literatura, nós temos uma perda de 0,01% ao ano de perda óssea, né? E isso numa questão geral. Agora veja, por que o paciente, a partir dos 30, 35 anos, começam a apresentar aquelas olheiras mais profundas? Porque a cavidade ocular, ela, por conta da reabsorção óssea, ela começa a se expandir. Né? Então, por isso que eu digo que o nosso trabalho ele se complementa. Com o Herus Raifo, por exemplo, nós fazemos aplicação nos 3 terços, pescoço, colo, promovendo o tracionamento, e é muito comum, né, como nós perdemos também os coxins de gordura e também a questão da musculatura, temos uma questão de hipotrofia muscular, os preenchedores eles vêm para complementar esse procedimento, por exemplo, fazendo um preenchedor malar, porque tem pacientes que perdem muito, né, doutor? Que é hoje o tão famoso falado top look model, né? Exatamente. O efeito blush. O efeito blush, o efeito bichectomia. Exatamente. Porém, eu digo, né? Não adianta de nada nós tratarmos somente com volumização. Nós temos que tratar a questão da estrutura. E pensando, por outro lado, já pegando o gancho da questão dos preenchedores, né? Hoje você consegue trabalhar fazendo um tratamento associado anteriormente com a tecnologia do Herus Raifo, você vai conseguir menos quantidade de material preenchedor, porque você já vai ter uma antecipação desse tracionamento, desse lifting. Diminuindo né, essa questão da profundidade do sulco nasogeniano, nasolabial, que é muito comum ficar aquela coisa muito profunda por conta do peso, né? Com certeza. E assim, na minha casuística diária, no meu cotidiano, eu digo para você hoje, Michele, que eu tenho muito mais... até o pessoal, né, da indústria de preenchedores, os meus fornecedores falam assim, mas doutor, você está consumindo menos, está trabalhando, vamos dar uma ajuda, né? Está trabalhando menos. Não é que eu esteja trabalhando menos. Eu tenho usado menos material preenchedor, porque hoje eu consigo trabalhar com uma resposta do próprio organismo do paciente, fazendo com que ele tenha... E até uma outra situação, a recidiva de volta do paciente é muito mais... A gente tem um espaçamento muito maior, com isso ele fica mais satisfeito, o seu consultório... Então, assim, volto a dizer, pessoal, saiam fora da casinha, não fiquem somente pensando nessa questão de material preenchedor e toxina. Mas vamos lá, agora a melhor parte disso tudo. A melhor parte disso tudo é que nós conseguimos manter as características naturais do paciente, né? Porque só volumizar, o paciente ele perde as características naturais. Sim. Então, quando a gente traciona, a gente melhora a qualidade desse tecido por meio do ultrassom microfocado e a gente complementa com preenchedor, eventualmente com um fio ou até a própria toxina, que é um coadjuvante excelente, né? Nós deixamos o paciente... É como se a gente fizesse realmente o tempo parar, né, pro paciente. O tempo parar e retornar, né? Rebobinar. Fita de VHS. Eu costumo... não é do meu tempo. Também não é do meu. Mas é exatamente essa a proposta, gente. É a gente recuperar muitos anos
em 1h30, 2 horas. No máximo, né? Até o paciente se preparar e tudo isso, no máximo 2 horas. E o que é muito legal, gente, e é um procedimento que normalmente nós fazemos uma vez ao ano. Por quê? Porque o SMAS, não sei se vocês se lembram de uma situação, lá da época da fisiologia, o SMAS ele tem uma característica muito parecida com a da derme, com a da pele. Porém, ele tem a durabilidade de tudo que você faz e que você consegue atingir a questão dos SMAS, ela tem uma durabilidade muito maior, né? Então, você não é a mesma coisa que você, por exemplo, trabalhar com a parte mais externa, com derme e epiderme. O SMAS ele tem uma resposta a maior longo prazo, né? Então, exatamente. Dá para a gente trabalhar. Ele fica mais firme mais tempo. Então, quando o paciente volta, desculpa. Ele volta muito melhor. Ele volta muito melhor e não volta com aquele prazo de validade. Então, os pacientes perguntam muitas vezes para mim, quanto tempo dura esse procedimento que você fez? Não tem duração. O que você conseguiu... Ele não recidiva, ele não né? recidiva. Os SMAS, e isso ficou comprovado no meu estudo científico, que virou artigo, né? Virou artigo. E eu não posso deixar de falar isso, que o meu primeiro, né? Então, virou realmente um evento. E olha que legal, mas sabe por quê? É legal você fazer esse comentário sobre os SMAS, porque ó, essa imagem, ela é muito legal, porque ela por si já diz tudo, né? O que acontece? Nós temos um arsenal tecnológico hoje, e todas essas tecnologias são muito importantes para nós, profissionais de saúde estética, né? Os lasers, fracionados ou não, ablativos ou não, a luz intensa pulsada, radiofrequência, criofrequência, o microagulhamento, essas técnicas, né? Todas essas tecnologias trabalham sempre a nível dérmico. Nenhuma tecnologia consegue ultrapassar a derme. E por que nós temos... Hoje, com o HIFU, a gente consegue atingir os SMAS, né, que é o sistema músculo-aponeurótico, ou seja, é aquele tecido que envelopa toda a musculatura. E o que é muito legal? A única maneira que nós temos de acessar esse tecido é por meio cirúrgico. Se não for pelo ultrassom microfocado, somente um médico cirurgião é capaz de atingir esse tecido por meio de uma cirurgia, ou seja, precisa acontecer ali um descolamento de tecido, fora os riscos, né? Fora de uma os riscos. cirurgia. E nunca fica aquela coisa tão natural. E assim, a gente sabe que hoje, cada vez menos, as pessoas estão buscando por cirurgia plástica, cada vez menos elas estão buscando por intervenções mais invasivas, né? Hoje o não invasivo e o minimamente invasivo é o que domina com certeza. o mercado. Porém, também tem uma outra situação, né? Pegando também novamente o assunto ali um pouquinho anterior, a questão, por que a gente sai na frente quando nós usamos a tecnologia do Eros HIFU? Porque nós não caímos no risco de ter que volumizar muito e ocasionar o que realmente está se falando muito hoje em dia, que é a questão do dimorfismo. Pode? Não, eu vou falar um apelido carinhoso. A demonização facial. Né? Então, assim... Esse é um apelido carinhoso que a gente tem dado para alguns casos que chegam para a gente, não é, doutor? Com certeza. Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo de todo mundo estar vendo uma reserva de mercado, uma lacuna maravilhosa, uma questão maravilhosa, e está fazendo inflação, né? O brinco de inflação de rosto. Então... E aí fica como? Fica demonizado. Então, é muito importante nós trabalharmos com a questão consciência. Né? Bom senso, ciência, né? Porque nós sabemos que tudo que nós escolhemos hoje, tanto você para o seu instituto, quanto eu para o meu consultório, tudo tem embasamento científico, né? Tanto que quando o Heros chegou no Brasil, o protótipo veio para mim, né? A família Fismatec sabia que eu já tinha uma experiência com uma outra tecnologia, que foi a primeira do mercado. Então, eu fiz os testes, vi que realmente tinha uma resposta, e aí a Fismatec resolveu investir no estudo científico, onde nós tivemos 30 casos, 30 pacientes voluntárias. Desses 30 pacientes, 3, eu trabalhei apenas um hemiface. E assim, eu já saio de largada com Fábio Borges e Patrícia Frois como meus orientadores, né? Então, eu realizei esse trabalho junto com eles. Tive ajuda também do querido Dr. Esteban Fortuny, que é um expert no assunto. Então, eu fiz a coleta aqui em São Paulo desses 30 pacientes. Esses 3 pacientes que eu fiz apenas um hemiface, 45 dias depois, esses pacientes foram para a mesa de cirurgia. Detalhe, eu estava lá, era o meu trabalho científico, eu tinha que estar lá.
Então, nós fizemos coletas dos fragmentos, tanto do lado tratado quanto para o lado não tratado. E, para minha surpresa, durante a cirurgia, macroscopicamente, nós já percebíamos a diferença, assim, era discrepante, né? O tecido que tinha sido tratado 45 dias depois para o tecido não tratado. Então, a gente notava, assim, macroscopicamente, a diferença de espessura, de resistência e firmeza, né? E, para lacrar tudo, a Unicamp realizou os exames de histologia e de imunistoquímica e nós comprovamos que o colágeno produzido por meio do processo inflamatório provocado pelo Heros Raifo da Fismatec é o colágeno tipo 1. É o sonho, não é? É o sonho. Fala, o que produz colágeno tipo 1, doutor Alexandre? Gente, outra coisa. Se vocês tiverem oportunidade, corram atrás desse artigo da Michele. Que é demais, que é maravilhoso, contanto que foi para Denver, não? Exatamente, isso. Ele foi escolhido pelo maior congresso de ciência dermatológica do mundo, o AAD, que é o Academy Aesthetic Dermatology. Gente, só não foi porque o Covid atrapalhou, né? Mas eu estava lá fechando a mala para embarcar, veio a notícia lá para mim, para a Frois e para o Fábio Borges, olha... Congresso cancelado, mas made in Brasil, né? Made in Brasil. Mostrando para os dermatologistas do mundo todo o que a nossa tecnologia, a Heros Raifo, é capaz de fazer. Nós vamos ter que correr um pouquinho, né? O pessoal está mais... Pois é, o nosso tempo. Vamos fazer assim... o seguinte, eu vou deixar... Olha, já estão com meus paramentos todos ali, porque a gente precisa mostrar. Pois é. Eu tenho certeza que quem está lá com a gente quer saber como com é que certeza. é, né? Enquanto você vai se paramentando e se aprontando, eu vou, então, aproveitar e vou contar um pouco o porquê da questão de um cirurgião dentista, né? Um cirurgião dentista, se eu não me engano, não, eu tenho certeza, eu fui o primeiro cirurgião dentista a comprar da Fismatec. É verdade, eu estou aqui para endossar, né? Porque eu estava lá, gente, então, primeiro assim, dentista do Brasil. E daí muita gente me perguntando, mas o que um dentista está pensando? A mesma coisa eu falo para vocês que estão nos assistindo hoje. Vai, né? que eu vou me paramentar vai lá. aqui. A mesma coisa eu falo para você que está nos assistindo hoje, desde a questão da esteticista, da biomédica, do biomédico, do farmacêutico esteta. Desculpa se eu esquecer alguma profissão dos nossos colegas, mas saia um pouco fora da caixinha, sabe? Tente ousar. Por quê? Porque hoje nós precisamos mostrar, dar a nossa cara, mostrar a questão de quanto nós somos capazes. E não somente capazes de fazer aquela coisa do preencher, ou então toxina, preencher toxina. Vamos mais adiante, vamos mais além. Você veja, mas eu consigo trabalhar com fios de PDO. Fios de PDO, gente, trabalha numa determinada camada. Mas eu consigo trabalhar com bioestimulador. Também trabalha numa determinada camada. Mas o que nós realmente precisamos é fazer com que o alicerce esteja bom, com que o embasamento, a estrutura esteja boa, para aí sim nós termos casos de sucesso. A Michele está se preparando aí, eu vou adiantar um pouquinho aqui, posso, Michele? Sobre casos, né? Eu acho que todo mundo gosta quando todos nós profissionais da área de estética e profissionais da área de saúde estamos reunidos, a gente gosta de ver casuística, né? Então eu quero mostrar, vou dar uma rápida passada, porque senão eu acabo tomando muito a questão do tempo, mas então vamos lá. O quanto num caso como esse eu gastaria de material preenchedor? O quanto num caso como esse, aliás, eu gastaria bastante material preenchedor, mas, porém, eu não conseguiria chegar num caso como esse. Vocês vejam a questão de contorno facial. A região de JAWS, pré-JAWS. Então, eu consigo fazer, com a aplicação das 3 ponteiras do Heros Raifo, que a Michele já vai mostrar para vocês como é que funciona, com as 3 ponteiras, eu consigo fazer um levante, eu consigo ter melhora de qualidade dérmica e consigo ter aquele efeito lifting, né? Então, eu consigo ter um contorno mais delimitado. Então, olha ali na região do JAWS, então eu tenho um tracionamento, a questão de papada, a questão de pescoço, tudo levanta, né? Com isso, o que eu acabo fazendo? Menos material preenchedor. Com isso, menos toxina. Com isso, paciente mais feliz, paciente mais satisfeito, paciente voltando ao seu consultório, voltando à sua clínica, voltando mais feliz para você. Mas assim, doutor Alexandre,
como é que se eu não posso trabalhar com material preenchedor, vamos lá, vamos supor uma esteticista, eu não posso trabalhar com material preenchedor, eu não posso trabalhar com toxina. Então, por que eu vou trabalhar com a questão do Eros? Você vai trabalhar com a questão do Eros para poder fazer trabalhos para profissionais, sabe? Pensa um pouco no lado empreendedor, pensa um pouquinho mais no lado do seu sucesso profissional. Você pode oferecer o seu serviço, tá, de ultrassom microfocado para profissionais que vão fazer preenchimento, que vão fazer a toxina. Mais um caso aqui. Acho que voltou, peraí. Aí. Mais um caso de contorno mandibular. Né? Claro que a gente faz, apesar que nesse caso não houve material preenchedor nesse caso. Vamos lá. Michele, eu não prometi? Meu Deus, que coisa mais linda! É o novo normal, né? É o novo normal. Olha lá, Michele, rapidinho, eu sei que você está ocupadinha, mas lembra que eu havia prometido para você? Quem é essa pessoa? Mentira! Verdade. É quem eu estou pensando? Não é sou possível. eu. E olha, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou meio cético, sabe? Eu só realmente acredito vendo. E eu sou daqueles que eu vou a fundo na situação, né? Então, para provocar mais ainda, tanto a questão da Michele, provocar quanto mais ainda a Fismatec, sobre a questão da qualidade e da assertividade que a tecnologia de ultrassom microfocado nos traz, eu fiz o seguinte, eu tirei todas as fotos olhando para baixo. Portanto, olha a questão da flacidez. É gravitacional, exatamente. Ela é gravitacional. Então, olha a quantidade da ptose, a quantidade de sobra de pele na região orbicular. Né? E a segunda do meio foi com 1 mês pós-tratamento. E a terceira foto foi com 2 meses pós-tratamento. Né? E aqui está quem vos fala. Não é mentira, tá, gente? Pior que é verdade, eu estou do lado. Eu fiz meu último Eros, já está até na hora novamente de fazer. Vamos repetir. Vamos lá. Eu fiz o meu Eros em agosto do ano passado. Passou da hora já, né, doutor? Né? Aí também... Pescoço também é gente. Pescoço também é gente. Pessoal, não esqueçam do pescoço, tá? E esse pescoço também falo para vocês, é meu. Não é? Tratado por Michele. Que lindo. Vamos lá, contorno mandibular. Aí vocês também conseguem notar uma uma grande mudança, mas é que aí não dá para ver tanto. Sobre a questão da bochecha, sobre a questão, porque você também consegue fazer com o Eros, você também consegue fazer o efeito de bichectomia. A questão da papada, você consegue fazer tanto na questão porque a gente consegue usar a ponteira mais profunda, então a gente acaba fazendo também a perda de gordura da região, né? E a gente consegue fazer o colar da pele. Muito importante, eu já vou deixar você ir para lá, né, Michele? Pelo amor de Deus. A gente só tem 10. Tá? Mas aqui, essa foto é muito bacana, né? Eu tenho um lado feito e um lado não feito. É bárbaro, né? É bárbaro, gente. Então, assim, claro que o efeito do lado onde está feito, nós usamos ponteiras mais superficiais para que nós tenhamos o efeito, o tratamento na derme mais profunda e na derme mais superficial. Michele, eu vou deixar você... Não, volta. Eles têm que dar um chorinho pra gente. Ó, o importante, gente, eu vou até tirar aqui porque eu preciso falar. Veja, eu trato muitos meus pacientes, por exemplo, quando eles fazem o Botox, né? O Botox, por exemplo, ele vai atuar ali fazendo a paralisação do músculo, né? Porém, essas fine lines nós não conseguimos, porque no caso dessa paciente especificamente, a pele já criou uma memória, né? Já criou uma memória. Então, essas fine lines, que são essas linhas fininhas, vulgarmente conhecidas como pés de galinha, elas não somem só com a aplicação da toxina. Porém, olha só, o tratamento por meio de HIFU, né,
provoca uma melhora imediata e progressiva dessa derme mais superficial, né, que está marcada, e o Botox é o coadjuvante disso tudo, porque quando ele paralisa a musculatura, ele evita que essas novas linhas se formem. Né? Então, a gente realmente faz o tempo parar para os pacientes. Faz o tempo parar. Né? Agora, lembrando sobre o que a Michele falou ali, até vou mostrar aqui, são essas rugas, tá? Essas rugas, devido à questão da qualidade dérmica da região, que nós perdemos com o passar do tempo, porque nós não temos mais coxinha de gordura, já houve uma pitose do coxinha de gordura dessa região. Então, assim, a gente tem essas linhas muito finas, e nessa região nós não podemos trabalhar com toxina. Nós podemos trabalhar com toxina na região lateral. A partir do momento que eu começo a invadir um pouco mais a região de bochecha, é o que a gente chama de efeito prateleira, e a gente não pode trabalhar nessa região. Então, o que a gente ficava muito amarrado. Eu não posso trabalhar com bioestimulador, porque é uma região também que não é bacana você trabalhar com bioestimulador, porque você corre vários outros riscos. Então, o que nós temos hoje? Heros Raifu. Ó, eu posso começar aqui? Por favor, Olha Michele. Lá, ó, já estão olhando para nossa cara, que a gente só tem 7 minutos. É isso? Não vai rolar um chorinho? Não dá um chorinho pra gente. Não dá um chorinho. Vamos mostrar, então, como é que é feita, pelo menos, a nossa marcação? Gente, então, vamos lá. Só que eles mandaram, ó, numa modelo linda dessa, por que nós vamos usar o ultrassom microfocado Heros Raifu? Em caráter preventivo. Nós vamos fazer o que o doutor Alexandre falou, nós vamos fazer uma poupança aqui de colágeno, né? Então, veja, nós sempre começamos pela marcação. Essa marcação a gente sugere sempre que seja feito com o paciente em pé ou sentado, para a gente poder, então, analisar as ptoses desse paciente, né, os ângulos, né, baseado naquela teoria que nós mencionamos, que é a proporção áurea. Então, veja, a primeira linha que nós fazemos, eu tenho até uma reguinha aqui que o pessoal da Fismatec teve o capricho de fazer, olha, uma régua que nos auxilia, inclusive com as cavidades aqui, exatamente no tamanho das colunas dos nossos transdutores. Então, eu vou começar aqui, olha, do início da asa nasal até a região de tragos e vou fazer a primeira linha. Gente, eu trouxe esse marcador bem forte para que vocês consigam entender aí, para quem está acompanhando a gente. Bom, este terço é o terço que a gente mais tem que se preocupar com o tracionamento. No caso dessa paciente aqui, olha, ela não tem nenhuma ptose, né? Nós conseguimos aqui, olha, observar o ângulo mandibular dela, porque ela é jovem. Quantos anos você tem? 38? Mentira! Caramba! Você já fez Heros antes, né? Você já né? fez, olha, fala a verdade. Então, veja, então esse é o terço que nós vamos, olha, trabalhar o tracionamento. Veja, se fosse um caso de um paciente, ela teria uma indicação para um preenchedor. Por exemplo, se eu traciono, olha, veja, observa o sulco nasogeniano dela e essa região aqui da comissura labial, que já começa a ter uma leve ptose, olha como já melhora. Isso não é a plástica do dedo, não. Isso é o efeito progressivo que o Heros Raifu vai fazer no decorrer aí de 180 dias. Vamos isolar aqui algumas áreas de risco, né? Por exemplo, essa região aqui do plexo infraparotídeo, a gente dá um gapzinho, né, que nós temos algumas inervações superficiais, e aqui também, olha. Então, isoladas as áreas de risco, que nós temos algumas inervações aqui na região do mentual, e vamos continuar a marcação aqui do outro lado, para trabalhar, então, o tracionamento dos dois terços. Uma live, uns stories para mim. Região submentoniana e contorno. E veja, na própria régua, nós temos, olha, as marcações da largura das colunas, né, para que a gente efetue as linhas de acordo com cada transdutor que nós vamos utilizar. E aqui nós continuamos, olha, para a região de pescoço e contorno facial. Isolamos também a glândula tireoidiana, que está localizada aqui. O
efeito iFox, que também está sendo muito comentado. Então, vou pedir para você abrir os olhos, olhar para a linha do horizonte. Deixa eu só marcar. Aqui, olha, nós vamos trabalhar a elevação desse músculo, ó, que vai melhorar bastante essa ptose que ela tem da pálpebra superior. E dessa maneira a gente consegue promover um olhar mais aberto. Região de pálpebra inferior, olha, ela não tem muita elasticidade, mas da mesma forma nós vamos tratar para poder, como em caráter preventivo, evitar que ela tenha aquele excesso de pele. Como o nosso tempo está bem curto, eu não vou marcar outro lado, eu vou pedir para você deitar, por favor, para a gente fazer então um pouquinho de aplicação para as pessoas que estão nos acompanhando, entender como esse procedimento é simples. A tecnologia, nós praticamente conversamos com ela. Veja, eu já coloquei, olha, o transdutor de 4,5 milímetros, que é o transdutor que atua nos SMAs, nessa região de terço médio e terço médio inferior. E na própria tecnologia nós temos aqui, olha, 4 MHz, que é a frequência dessa profundidade, 4,5. Essas são as áreas, olha, que nós podemos atuar nessa profundidade. Eu vou pedir para você virar de ladinho. Nós vamos utilizar o gel neutro e trabalhar com movimentos ascendentes dentro das colunas marcadas. Tudo bem? Sentiu? Uma maquininha de costura aí dentro. Gente, olha, são arrastes muito curtos. E nós vamos trabalhando todas essas colunas, promovendo então aqueles micropontos de coagulação térmica, que são pequenos pontos de necrose, que entram num processo inflamatório, onde a célula responsável por recuperar esse termodano é o fibroblasto, e que no longo dos 180 dias pós-procedimento ele vai produzir o colágeno tipo 1, fazendo aí tracionamento, ancoragem, vulgarmente conhecido como lifting não cirúrgico. Tudo bem? Tranquilo? Tá doendo? Conta pro pessoal aí, porque todo mundo pergunta se dói. Vocês conseguem ouvi-la aqui pelo meu microfone? Viu, gente? Ó, tá fazendo e tá sorrindo. Doutor Alexandre, alguma complementação? Você falou, eu não queria te interromper, né? Não, por favor. Mas você comentou sobre a questão, hoje a procura, né, sobre a questão do Fox Eyes, né, é muito grande. E o que acontece? Eu sou um pouco receoso em relação a essa questão desses modismos, né? Também. Então você veja o seguinte, eu vou entrar numa seara que é um pouco complicado, né? Mas vamos aqui dar cara para bater, né? Então você fazer uma intervenção muitas vezes com fio, com qualquer outra coisa, isso pode ocasionar dali 2, 3 meses uma formação completamente distorcida, errônea de colágeno na região. Exatamente. E acaba irreversível, na maioria dos casos, muitas né? vezes. Então assim, nós temos praticamente, para falar bem a verdade, é igual a questão com que nós conseguimos de resultado com a aplicação do Eros Rifle nessa questão da sobrancelha, nós temos o Fox Eyes pronto. Então, para que imediato, né? Imediato e sem intervenção. Intervenção que eu digo sem mais você invasiva. precisar, mais invasiva. Ai, então é perfeito. Alexandre. Ah, tá acabando. Alexandre. Eu não vou embora, não vou embora. Ninguém me tira daqui. Não vou. Você não vai embora. Gente, que coisa linda, dá vontade. Olha, já fica aqui um compromisso com a gente. Você já é Estética In. Amém, amém. Você já muito obrigado. Estética Que In. honra. Michele, que presente de profissional que você trouxe pra gente.
Hã? Casei. Casou, amor? Casou nada, eu sei que ela tá casada com outro amigo. Né? Ela é assim mesmo, gente, ela é terrível, gente, viu? Eu que agradeço. Nossa, eu agradeço doutor. a vocês, agradeço a Fismatec dessa honra. E engraçado, é como eu havia falado no começo do nosso encontro aqui, né? Que realmente para mim é uma grande honra, porque há um ano e pouco atrás, completamente despretensioso, eu fui visitar o congresso em Florianópolis, fui visitar. Olha. E assim, hoje eu estou aqui como palestrante. É uma honra muito grande. Eu preciso fazer outro parênteses. Vem cá, fazer um parêntese, por gentileza. Esse aqui que eu tô morrendo aqui dentro. Tira esse negócio, dá licença, você sabia? precisa passar a mão na testinha assim, meu amor, porque você é linda e Não, isso, pronto. Vem pra cá, conta pra gente. Você sabe o que ele me contou? Que ele tinha feito um juramento que ele nunca mais ia palestrar em lugar nenhum. Não faz isso não, Não. Ela vai me desamarrar. Eu tinha prometido que eu nunca mais, porque há 3 anos atrás eu fiz minha última palestra, né? Tá. E eu falei que eu não ia palestrar mais, né? Olha. Que eu tinha encerrado minha carreira de palestrante. Vem cá, Michele, vem cá, doutor, e agora? conta. É agora que eu vou? Não, vem cá, Ainda vem não? cá. Ainda não. Vem cá, doutor, conta pra mim. E não, aí? Ele tá mandando mensagem, gente. Não, desculpa. Você não sabe o tanto de gente que tá aqui. Eu sei. E ele trouxe odontologia pra gente. Mas eu tenho certeza. Você sabia que tá assim de dentista? Você não tem noção, de verdade. Isso aqui tá parecendo um celular, eu não posso falar, né? Não pode, não pode falar que a gente tá ao vivo. Escuta, você não tem noção. Tanto de dentista que tá no nosso congresso. Eu tenho certeza absoluta, doutor, muito obrigada. Ideia. Eu que agradeço. Obrigada de verdade. Eu agradeço de coração. Eu quero dizer para vocês que a ciência estética nunca esteve tão dentro da saúde integrativa. Com certeza. E essa parceria é para sempre, viu? É mesmo? É para sempre. Fechado? Fechado. Ó, aqui assim, ó. Assim. Eu pensei que a gente ia fazer cotovelo triplo. Gostei. Vamos lá. Aê! E não Tá esquecendo, ótimo. de verdade mesmo, não é puxação de saco, nada. Mas eu gostaria muito de agradecer ao Robson, à Andréia, ao Douglas, a equipe Fismatec, que é uma equipe de uma família maravilhosa. Mas são mesmo, eles nasceram para servir a estética mundial, viu, doutor? Mundial, com não é certeza. estética nacional. Mundial, porque a gente leva coisa lá para fora, É né? lógico, ó. Vamos Não é? contar. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá gravado. Você vai continuar conosco no Estética In, todos eles? Eu estou à disposição. Enquanto estiver vivo, você não escapa, meu amor. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu vou continuar aqui porque tem alguém que já volta, sabe? Mas eu tenho um recadinho aqui. Vamos lá. Obrigada, pessoal, doutor. Beijo obrigada, a todos. Michele. Muito obrigado. Beijo. Fiquem à vontade. Gente, que coisa mais incrível. Cada dia que passa, a nossa estética realmente está mais integrativa. E é isso que a gente tenta passar para vocês. Vão fazendo os comentários, porque já vai chegar o momento que eu vou ler o que vocês vão escrever, tá bom?